No percurso que é traçado por todos nós, inevitavelmente descobrimos coisas, aprendemos coisas, ouvimos, falamos, lemos, somos lidos, isso diariamente. E toda essa corrida, conhecida como vida, nos faz criar nossas próprias certezas. As nossas linhas de raciocínio muitas das vezes se tornam eh, nossas premissas e, na maioria das vezes, em discussões diversas, em situações contrárias àquilo que nós acreditamos, simplesmente não aceitamos porque acreditamos naquilo que nós criamos. E quando eu sou totalmente contra a formar linha de raciocínio, ou eu tenho uma linha de raciocínio formada. Eu acho que é uma frase muito infeliz, porque eu aprendi que quando se forma uma linha de raciocínio, você simplesmente fecha a porta para o conhecimento. Quando você está aberto a aprender, você desenvolve linhas de raciocínio. Eu acho que isso é o ponto mais importante do aprendizado. O aprendizado é contínuo. Então, a partir do momento que você forma a linha de raciocínio, você simplesmente está dizendo: este é o meu ponto limite, não adianta ninguém falar mais nada a respeito desse assunto, porque é exatamente assim que eu acredito e é assim que eu vou levar para o decorrer de toda a minha existência. E é aí que nós erramos, caímos em contradições, às vezes temos dificuldade de reconhecer quando estamos errados. Por que eu estou falando tudo isso aqui antes de entrar no assunto central do vídeo, que é o clássico entre Cruzeiro e Atlético? Porque eu tinha uma linha de raciocínio formada em relação ao clássico de Cruzeiro e Atlético. Claro, entre Cruzeiro e Atlético, é claro que eu tenho as minhas filosofias, eu tenho os meus pensamentos e dentro deles eu tiro as minhas conclusões. No entanto, eu não posso fechar a porta para uma alavancagem de conhecimento. Eu não posso fazer isso, principalmente quando sou um jornalista. Isso aqui é que eu faço todos os dias, é trazer um resumo do programa que você acabou de acompanhar ou não. Né? A gente faz um resumo aqui de algo em torno de 20 minutos, 10 minutos, quer dizer, em torno de 10 minutinhos, 11 minutinhos, nunca passamos do 11º minuto nos vídeos que nós trazemos e fazemos a nossa análise, batemos esse papo. Nós falamos sobre a nota importantíssima que a SAF do Cruzeiro soltou, confirmando a compra do Pedro Lourenço em 20% das ações da SAF do Cruzeiro, uma nota de confirmação e explicando, uma nota explicativa, e você vai ouvir no programa que nós acabamos de apresentar. Você acelera 2 vezes e você vai ter acesso a essa informação muito bem explicada, de forma muito bem didática, de forma didática. Uma matéria lá no GE trouxe informações bem esclarecedoras a respeito e o Cruzeiro havia soltado uma nota trazendo a explicação um pouco mais técnica, assim. Falamos também sobre a situação do zagueiro Wellington, e o Cruzeiro encontra dificuldades na contratação desse jogador, pertencente à equipe do Besiktas, da Turquia, que não quer liberar o atleta, então muito provavelmente o Cruzeiro vai assinar com ele, talvez um pré-contrato para que ele venha para cá em junho, quando finaliza o seu vínculo com o clube turco. Já o lateral Marlon tem tudo para poder desembarcar aqui em Belo Horizonte, estão apenas aquelas burocracias finais para a liberação do jogador para vir vestir a camisa do Cruzeiro no decorrer dessa temporada. O assunto é o clássico. Você que já me acompanha há mais tempo, sabe qual que é a minha linha de visão, meu pensamento em relação ao clássico envolvendo Cruzeiro e Atlético. Eu não dou muita conotação para o clássico, embora eu sei que movimenta a cidade, Eu não vou dizer parte dessa, movimenta a cidade, as pessoas ficam eufóricas, ninguém quer perder para ninguém, porque, pelo óbvio, Pelo óbvio, a zoação do dia seguinte, na escola, no trabalho, na faculdade, nos programas de YouTube, que hoje a maioria tem voz, os chats, o Twitter, aquela zoação que não acaba mais. Eu sou o tipo do cara que o clássico para mim é apenas mais um jogo valendo 3 pontos.
E porque eu tenho como grandes clássicos do futebol brasileiro, Cruzeiro e Flamengo. Isso não é, eu não falo isso menosprezando o Atlético. É porque existe uma disparidade muito grande de títulos. E é óbvio, existem vários quesitos para que o clássico seja, um clássico, seja reconhecido como tal, né? Rivalidade da mesma cidade, time do mesmo bairro, né? Da rua de baixo, da rua de cima, essa coisa toda, isso tudo faz com que ganhe força de disputa, né? E ganha-se a nomenclatura de clássico. Cruzeiro e Atlético da mesma cidade, Belo Horizonte praticamente dividida ao meio no número de torcedores, né? Belo Horizonte. No interior é diferente a conversa, mas enfim. Eu tenho como grandes clássicos Cruzeiro, Flamengo, Cruzeiro e Santos, Cruzeiro e São Paulo, Cruzeiro e Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. São clubes, Cruzeiro e Grêmio, né? São clubes que têm lá aquele número de conquistas, né? Se não maior, próximo ao que o Cruzeiro tem. E isso, para mim, é uma disputa de gigantes, né? O clássico, o Cruzeiro e Atlético, nunca dei muita ênfase, nunca dei muita conotação, embora eu reconheço e entendo quem dá. Eu não tenho dificuldade nenhuma quanto a isso, ok? Porém, existe um dito no meio do futebol e eu sou o cara que desacreditava e desacredito em partes ainda. Estou trabalhando isso em mim para que eu possa ter uma interpretação maior, melhor, um pouco mais técnica a respeito de tudo isso. Quem ganha o clássico, quer dizer, o pós-clássico é que define o ano. O pós-clássico vai mostrar o que o time vai conquistar, ou vai almejar, vai lutar. Qual é o campeonato brasileiro que a equipe vai fazer depois do clássico? É o clássico que decide. Eu sou contra este pensamento. Porque, além da vitória, existe o empate, né? Uma das duas equipes podem vencer e ela vai ser bem sucedida no final da temporada. Pô, quem pode garantir isso? Não existe garantias para isso. Quando perde, acabou tudo? Também não vejo dessa forma. Não entendo que seja assim. De maneira nenhuma, isso não passa pela minha cabeça. E quando há um empate? Complicado, não é? No entanto, quando você avalia tecnicamente as duas equipes, fica óbvio que a equipe que está menos estruturada tecnicamente, quando ela consegue sobrepor as dificuldades pelo fato de o outro ter mais qualidade técnica do que ela automaticamente ganha um pouco mais de confiança. Isso é um fato. Isso é um fato, porque isso aconteceu com o Cruzeiro nessa temporada. Eu já vi várias vezes acontecer o Cruzeiro ser campeão mineiro e cair, quer dizer, cair foi uma vez só, né? Campeão mineiro e cair para a segunda divisão. Eu já vi o Cruzeiro vencer o Atlético e ir mal no Brasileiro. Eu já vi o Atlético vencer o Cruzeiro e não ganhar nada na temporada, o que não é também tanta novidade assim. Mas eu já vi isso acontecer, então eu não consigo ter isso como regra esportiva para o clássico, não consigo ver. Mas o Cruzeiro, nos últimos anos, né, sofreu bastante. Em 2020, o Cruzeiro chegou a vencer o Atlético. Talvez o pior time da história do Cruzeiro venceu a equipe do Atlético muito forte. Mas o ano foi fatídico, né? No ano de 2022, ano passado, o Cruzeiro perdeu para o Atlético, mas fez uma campanha fantástica. Fez uma campanha fantástica. No ano de 2003, o Cruzeiro montando um elenco para disputar uma primeira divisão, depois de 3 anos sofríveis na segunda divisão, o Cruzeiro agora volta montando uma equipe bem mais forte do que a equipe da temporada passada, consegue sobrepor as dificuldades jogando com o Atlético, mesmo tendo qualidade técnica inferior. E depois do jogo contra o Atlético, o Cruzeiro conseguiu dar uma alavancada legal, fez 2 bons jogos posteriores ao jogo contra a equipe do Atlético. E eu vi uma entrevista coletiva do Neto Moura quando ele falava a respeito deste ponto em especial. O clássico foi a virada de chave. Eu vi o Lucas Oliveira dizendo que no clássico, inclusive o Paulo Pezzolano também disse, no clássico o Cruzeiro se encontrou como equipe. Então sim, o clássico tem os seus efeitos, não apenas no torcedor. Mexe com o brio do jogador, mexe com a estrutura psicológica do atleta, porque ele entende que se ele vencer, ele pode mudar o seu status na equipe. E isso aconteceu, né? Inclusive com o Lucas Oliveira, que não estava bem, voltou a jogar melhor. O time todo em si revelou o garoto
Ian Lucas, e o Cruzeiro encontra o caminho que precisa seguir durante toda a temporada para conquistar o sucesso almejado. Que sucesso é esse, cruzeirense? Se manter na primeira divisão, para que no próximo ano o Cruzeiro entre pensando em coisas maiores do que apenas se manter. 20% da SAF do Cruzeiro, confirmado pelo próprio Cruzeiro, foi vendida para o Pedro Lourenço. O aporte só entra a partir do 6º mês do ano subsequente, quer dizer, do ano recorrente. Ok? Então vamos ficar ligados, vamos torcer, apoiar e aprovar as tomadas de decisões que até o presente momento são saudáveis para o clube.